Olá para você que nos acompanha nas redes sociais, no folhadelondrina.com.br e também na versão impressa da Folha. Eu sou o Edson Neves, jornalista responsável pelo Folha Veste, com foco, claro, no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, a nossa querida UEL. E o assunto de hoje, biologia. Para conversar conosco, a gente está aqui com o professor Gabriel Souza, de Biologia, professor Gabriel, do Colégio Marista de Londrina, parceiro da Folha neste projeto. Professor, obrigado, pela sua disponibilidade de conversar conosco. A gente sempre está falando com o professor Nilson, até por ele ser coordenador de ensino médio, mas é bacana nós trazermos professores das disciplinas também, para ter um olhar mais apurado, mais detalhado a respeito do que pode cair no vestibular da UEL. E professor, para a gente começar, eu gostaria de saber de você quais são os assuntos mais recorrentes dentro da biologia em duas óticas, numa perspectiva mais geral e numa outra mais específica, no sentido de que medicina e biomedicina são sempre os cursos mais concorridos, pelo menos do que a gente vem acompanhando nos últimos anos. É um peso muito grande no geral, e o que a gente pode elencar para os nossos candidatos quanto a isso? Espaço aberto para você, professor. Muito obrigado pelo convite, por participar desse momento. É muito importante a gente poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem como experiência. Eu fui aluno da UEL, então a banca da biologia da UEL são meus ex-professores. E é muito interessante a gente perceber que o vestibular da UEL, ele traz aquele tema, um vestibular temático, mesmo com a mudança em uma fase só, ele ainda costuma ser um vestibular temático que traz um tema central e distribui ao longo das questões da prova, mas isso acaba levando a gente a acreditar que são questões interdisciplinares que caem, mas na verdade mascara questões conteudistas, tá? As questões de biologia no vestibular da UEL sempre foram questões conteudistas, principalmente nessa prova de conhecimentos gerais. Outros professores, inclusive, costumam concordar quando a gente comenta que as questões de biologia, na primeira fase, quando eram de duas fases, eram questões até mais complexas do que as questões abertas na segunda fase. Então são questões de fato conteudistas. Tem uma tradição, a gente já sabe mais ou menos que alguns temas que são mais recorrentes, como por exemplo, sempre cai uma questão de botânica, que envolve o estudo das plantas, as características gerais dos vegetais, uma fisiologia vegetal, como um vegetal funciona, porque nós estamos falando de um organismo séssil que vive fixo a um substrato, que não sai, que não vai no mercado comprar comida, que não vai ao banheiro, não é verdade? Então saber como que uma planta funciona, como que ela consegue sobreviver. O ciclo dela, Isso é extremamente importante, Uma outra área que eles gostam muito de cobrar, a parte da zoologia, do reino animal, entender aí os diferentes grupos, como que esses grupos sobrevivem, como que eles se adaptaram ao ambiente natural. Óbvio que existem alguns grupos que são mais importantes, por exemplo, por que a UEL gosta, por exemplo, de cobrar os artrópodes? Porque os artrópodes, eles são os maiorais, é o maior filo do reino animal. E eles têm adaptações muito interessantes que conseguiram fazer com que esses caras se tornassem os dominantes do ambiente terrestre. Por isso que eles são em grande número, maior número de filo, dentro do filo, maior número de classes, maior número de espécies, maior número de indivíduos por espécie. Então dentro desse filo do reino animal sempre aparece uma coisa. Então é uma dica interessante para a galera que está estudando. Dá um peguinho ali, dá uma olhada no reino animal, dá uma olhada especial para esses caras, para os artrópodes, principalmente dentro dos artrópodes os insetos. As características dos insetos são interessantíssimas, até porque os insetos interagem conosco o tempo todo. Insetos, eles são polinizadores, insetos, eles são transmissores de doenças, são pragas agrícolas, então eles interagem muito com a nossa espécie. Está muito no nosso dia a dia. Exato, e é isso que a UEL vai trazer aí dentro dessa realidade também. Uma outra coisa interessante sobre a UEL é que ela gosta muito de trabalhar a genética, a evolução e a biotecnologia. Às vezes eles conseguem envolver esses três temas dentro de uma mesma questão. E é um tema muito em evidência que faz com que a UEL também puxe um pouquinho a sardinha daquilo que o Enem já vem cobrando. O Enem gosta muito desses três temas: genética, biotecnologia e evolução. Eles trabalham sempre ali buscando uma questão que interaja todas essas grandes áreas da biologia também. Certo? Eu acho que esses pitacos são interessantes. Nós conversávamos antes de começar a gravação do podcast,
nós conversávamos sobre a ecologia. Sim, a ecologia, sustentabilidade. Ecologia é aquele tema que, se perguntam para um professor de biologia o que cai de biologia no vestibular, a gente sempre fala da ecologia, porque sempre acaba caindo. E foi aquilo que nós comentamos antes de começarmos a gravar. Cai muito a ecologia porque se pergunta muito hoje sobre a ecologia humana, que a gente chama, que é como o ser humano interage com o ambiente natural, como que a gente impacta nesse ambiente, e atualmente a gente tem pensado o quê? Como nós vamos diminuir esse impacto da nossa ação no ambiente natural. Aí entra a sustentabilidade, não é? Então, fiquem ligados aí nos impactos ambientais, em como esses impactos têm provocado efeitos que nós já estamos colhendo, né? Um efeito muito interessante é: quanto está a conta de luz da sua casa? Está maravilhoso pagar a luz. Por quê? Nós estamos passando por um problema hídrico no país que gerou um problema de produção de energia elétrica, onde nós começamos então a utilizar as termoelétricas, que tem um custo mais elevado, e além disso traz um impacto ambiental maior, porque muitas delas elas utilizam diesel, derivado de petróleo, ou carvão mineral, que jogam para a atmosfera excedentes de carbono, que não estavam circulando no nosso planeta. Mais poluente. Mais poluente. Então, é ruim para o bolso e é ruim para o ambiente também. Então, fiquem ligados. Quer dizer, é um problema só que a gente consegue ter diversos olhares, né? O olhar social, esse olhar econômico e interdisciplinar. Interdisciplinar, aí é legal, porque aí a ecologia ela entra naquilo que a gente comentou, entra a geografia, né? Entra a história, entra a sociologia, entra a filosofia, entra vários aspectos que permitem a UEL trazer questões que façam a gente pensar sobre esse assunto, né? E tentar aí responder algo relacionado a isso também. E professora, eu fiz essa próxima pergunta para o professor Guto de filosofia e gostaria de saber também o seu ponto de vista. A UEL, por causa da pandemia, fez essa mudança no formato vestibular e nós não temos aquela segunda fase, aquelas provas de conhecimentos específicos. Isso tem um peso muito grande para a disciplina de biologia, e já pega o gancho sobre o que você disse, o seguinte: muitas questões objetivas podem até ser mais complexas do que as discursivas. Vai mais ou menos nessa linha, ou você acha que ainda tem um impacto muito grande, pedagogicamente falando? Eu acredito que a ausência da segunda fase, ela vai, ela traz um problema para o candidato quando o curso é muito concorrido, como esses que você havia comentado comigo. Pô, medicina, biomedicina, são muito concorridos esses cursos. Então, a forma de selecionar aqueles alunos mais preparados, ela fica um pouco mais vaga com uma prova única como essa. Mas com relação ao conteúdo, pensando na prova do ano passado, analisando a prova do ano passado, que foi a primeira vez que teve esse modelo por causa da pandemia, e comparando com os anos anteriores, que tinha primeira e segunda fase, dentro da biologia as questões elas mantiveram o mesmo padrão. Então a banca manteve o mesmo padrão de questões que eles relacionavam com o tema, o eixo central da prova, mas que eram de fato questões conteudistas. Continuou mantendo o mesmo padrão, inclusive mantendo até o padrão dos tipos de questões e de assuntos que caíam. Não mudou muito daquilo que a gente já via das provas anteriores. Então eu acredito que a grande limitação desse modelo de prova seja para que realmente seja aprovado o candidato mais preparado, porque é uma prova muito mais enxuta e que não tem uma outra fase que vai medir ainda um pouco mais de conhecimento desses alunos. Quer dizer, às vezes o aluno que tem uma capacidade de articulação, ele não vai poder utilizar desse artifício. Exatamente, a não ser na prova de redação, não é? Que aí a redação vai ajudar bastante. Então a redação tem um peso muito grande no vestibular da UEL. Eu acho que é isso que os nossos alunos precisam se preocupar agora. Se você for pegar pelo número de pontuação, a prova de redação da UEL, ela vai equivaler a quase 40% da nota total dele nesse vestibular. Então, se tem algo que o nosso aluno tem que focar agora, principalmente os nossos alunos que estão prestando para cursos mais concorridos, é treinar a redação, porque é mais de 40% da nota, não é? Então, vale muito a pena essa dica de vocês focarem na redação, procurarem produzir redação, treinar, buscar o professor para corrigir, para que ele possa mostrar os seus pontos fortes, os pontos a serem corrigidos, porque vai pesar muito
na hora da classificação, a redação nessa prova desse modelo que nós temos agora. E professor, eu tenho a percepção de que a UEL sempre gostou bastante da área de ciências humanas, até por uma facilidade de articulação dos temas. Mas você acredita que com essa mudança, né, suprimir a prova de conhecimentos específicos, até como uma forma de balancear ali as áreas do conhecimento, eles podem dar um destaque maior para a área de biológicas? Olha, eu acredito que eles vão manter o mesmo padrão do ano que passou. Não vai passar de 5 questões ali de biologia especificamente. Vão manter esse padrão. Eu acredito que, lógico, foge um pouquinho, né, daquelas questões mais interpretativas que buscam um conhecimento maior na área de ciências humanas, mas eu acho que ficou bem balanceado isso na prova do ano passado, e eu acredito que eles vão manter esse ano, justamente porque não tem como dar um peso maior para uma disciplina ou para outra, porque é uma prova geral para todos os cursos. Por mais que os cursos mais concorridos sejam medicina e biomedicina. Sim. E por isso que eu acredito que nesse caso, desses cursos, é onde a gente vai ter, né, um problema maior de avaliação de quem de fato merece entrar, porque é muita concorrência e não colocou peso, né? Então não tem peso. As questões de biologia não pesam mais para quem vai fazer a área biológica do que para quem vai fazer humanas. Inclusive, isso é até legal, porque o cara de humanas, se ele estudar biologia, ele pode se dar bem em cima dos outros caras que vão prestar para a mesma área. Porque às vezes a gente foca muito naquilo que a gente já é muito bom e esquece que no vestibular, todo mundo que às vezes é da área, ele também é muito bom. E aí você acaba deixando de lado aquelas disciplinas que você tem ou não tem tanta afinidade, ou que você tem um pouquinho mais de dificuldade para estudar mesmo. E talvez são essas que você acerte as questões e que te coloca lá dentro. Porque no formato antigo não tinha muito disso. No formato antigo, às vezes, a prova de conhecimentos gerais, ok, ali você errar uma ou outra. Biologia eu não sou bom. Vou deixar de responder, exato, mas eu me garanto. Agora, porque na específica vai ser o meu verdadeiro teste. Exatamente. Agora não. Sendo uma fase só, essa prova de conhecimentos gerais, ser bom em tudo, faz toda a diferença. Professor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma dica, alguma orientação? Fique à vontade. Bom, só para a gente finalizar esse papo, respondendo aquilo que você tinha perguntado para mim lá no início, sobre esses cursos mais concorridos, né? A gente sabe que medicina é um curso mais concorrido porque o aluno egresso, ele sai praticamente empregado. É um curso que, diferente de outros, tem uma valorização econômica, né, financeira mais alta, e infelizmente a gente vive em um país onde muito se escolhe pelo retorno financeiro, porque a gente tem profissões como as nossas, né, não falando mal, mas falando da minha, da sua profissão, a gente tem que trabalhar muito para conseguir o mínimo. E existem algumas áreas do conhecimento que a valorização é muito maior. A gente vive então por isso que tem muita procura. É um curso muito concorrido, justamente por isso, porque você sabe que depois que você se formar, seu sucesso profissional está praticamente garantido, né? Independente da qualidade do profissional que se forma. E em outras áreas a gente sabe que não funciona dessa maneira. Então a justificativa para a medicina, todo mundo sabe que é assim, mas é legal a gente comentar. O curso de biomedicina, é interessante a gente entender que é um número muito grande de candidato por vaga, porque são poucas vagas para os concorrentes gerais. O curso de biomedicina só tem 20 vagas no total. E aí quando você tira os alunos, as vagas de cotas para os alunos de escola pública, né, as cotas para os alunos que se declaram negros, aí sobra para o geral 8 vagas para concorrência geral. E essas 8 vagas, você pensar aí, não são tantos alunos assim, mas como é pouca vaga, dá uma concorrência muito alta. Né? É um baita curso, é um curso maravilhoso também, que realmente tem chamado muita atenção em vista até da pandemia, porque é um curso onde muitos profissionais vão trabalhar com pesquisa na área da saúde. Então são muitos biomédicos que vão trabalhar no desenvolvimento de vacinas, de tratamentos para doenças, de fármacos que podem auxiliar no tratamento de enfermidades. Então por isso que é um curso momento, então. Isso que também está muito em evidência, mas se você pegar o histórico na UEL, sempre foi um curso muito concorrido. A psicologia tem surpreendido, não é? A psicologia é um curso que tem surpreendido bastante. Nos últimos anos tem aumentado muito a procura, né? Está sempre no top 5. Está sempre no top 5. Então também é um outro curso que ganhou muita evidência nos últimos anos. E eu acho interessante isso, né? Porque há anos atrás, eu não sei se você tem essa percepção, mas a profissão do psicólogo ela era vista um pouco com preconceito, né? De você falar assim, nossa, mas eu preciso
de um psicólogo, parece que só vai no psicólogo que é doido, né? É doido. E graças a Deus que isso tem mudado. Que esse profissional é um profissional que ajuda a cuidar da nossa saúde mental. E a área de atuação também é muito grande. É ampla demais. Nós precisamos tanto de psicólogos dentro da escola. Sim. Dentro da escola, um psicopedagogo para acompanhar o desenvolvimento dos nossos alunos. Isso é importantíssimo. Fala até na questão do esporte. Muito, né? E como isso mudou, né? A gente percebe, se abriu muito mais isso com o próprio técnico da seleção, né? O Tite, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a psicologia do esporte, sobre trazer a parte psicológica do atleta, e eu acho que isso popularizou um pouco mais depois que ele se tornou técnico da seleção e mostrou que ele trabalhava dessa maneira. Isso é legal também pensar dessa forma. Eu acho que é um baita de um curso. Forma assim, profissionais sensacionais dentro dessa área. E para quem está prestando psicologia, vamos para cima, meu povo. Bora passar nessa UEL aí que nós estamos precisando de vocês, né? Bom, nós conversamos com o professor Gabriel Souza, professor de Biologia do Colégio Marista de Londrina, trazendo aí as perspectivas também da disciplina para o vestibular da UEL 2022. Professor, obrigado, pelas informações, pelos esclarecimentos, e a Folha vai seguindo nessa parceria com o Colégio Marista para também falar sobre as outras disciplinas. Muito obrigado, bom trabalho para você. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Boa prova para os nossos vestibulandos. Meninada, precisar de qualquer dica, procura a gente aí, acha a gente nas redes sociais, que a gente está ali firme e forte para ajudar todo mundo também.